Olá, o assunto que eu quero retratar aqui hoje é extraído do livro de Ruth, capítulo 1, e por causa da gestão do tempo no vídeo, não é? Eu vou ler apenas alguns versículos e depois vou fazer o devido desenvolvimento do tema e cada um de nós vai tirar as suas próprias conclusões. E espero que, se possível e sempre que possível, se alguém tiver uma opinião, um pensamento contrário a tudo aquilo que eu tenho estado a falar, pode manifestar, não é? Pelas vias possíveis, né? Porque temos aqui vias possíveis nas redes sociais e eu estou aberto para podermos conversar a respeito disso, tratando-se de coisas muito sérias. Então, eu vou ler aqui no livro o título da minha mensagem poderá surgir no decorrer do desenvolvimento do tema, mas eu vou ler aqui no livro de Ruth, capítulo 1, e vou ler assim rapidamente o versículo 15. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bom, aqui no livro de Ruth, capítulo 1, ou seja, o livro de Ruth até ele é muito pequeno, tem só 4 capítulos, ok? Qualquer pessoa que desenvolveu paixão e amor pela leitura pode ler em poucos minutos. Então eu convido os irmãos e as irmãs para termos a paciência de ler mesmo, faz bem, faz bem. Vamos explicar um dia, ok? Me proponho a explicar um dia benefícios da leitura. Então, aqui tem uma história de uma senhora que saiu com 2 noras, ok? E seus 2 filhos. Só que peregrinaram por umas terras ali por causa de uma situação anômala. Havia fome na terra e eles tiveram de peregrinar para terras distantes à procura de melhores condições de vida. E aconteceu que circunstâncias adversas de várias ordens, não é? Levou com que os 2 filhos da referida senhora morreram e o marido também morreu e ficou a senhora viúva com 2 noras. No caso, os 2 filhos da senhora também curvaram, ou seja, entregaram as chaves, morreram. E a dada altura, a senhora ficou abalada, porque já era idosa, ficou abalada e não sabia como fazer. Então pediu às 2 noras que cada uma se mandasse embora e procurasse encontrar o que bem lhes viesse à mente, procurar a sua vida, casar de novo, porque eram viúvas, as jovens, não é? Eram viúvas e não tinham ainda filhos. Isso é lindo. Ok, então, tem uma delas, chamada Orfa, que logo que a sogra, não é, liberou a ideia de que pudessem ir embora e encontrar outras formas e novos maridos, assim, né? E ela beijou a sogra e se mandou. Aquela ali já estava determinada, tinha já, se calhar, uns planos. Mas não vou falar se calhar, porque depois não vou ainda... Vamos lá. Mas ficou lá uma chamada Ruth. Disse, não, desse versículo que eu acabei de ler aqui agora, que disse, eu não vou ficar contigo, o que há de vir, as circunstâncias que podem advir, não é? O que há de vir, etc., eu ficarei contigo e tudo o que me acontecer, e que acontecer a ti, deixa que aconteça comigo, porque eu contigo ficarei até o fim. Bom, nós estamos a falar aqui de
compromisso com causas maritais. Mas o título não é esse, é apenas como é que chama assim? Uma visão do tema, né? Do conteúdo, um vislumbre para dentro do tema. Então, eu quero dizer o quê? Esse assunto aqui de marido e mulher é muito crítico. Crítico na medida em que nós nunca vamos saber qual é realmente a intenção de uma mulher para com um homem. E não estou a me referir à intenção de um homem para com uma mulher. Eu estou a falar principalmente a intenção de uma mulher para com um homem. Por quê? Porque é o homem que normalmente propõe a mulher para ser sua esposa e não a mulher que propõe ao homem para ser sua esposa. E alguém poderá, não é, aventar a ideia de que em outras culturas não é assim, mas na generalidade é assim. E se outras culturas adotaram outro sistema e costumes, alguma coisa também, acredito, e posso já dizer aqui, não está bem naquele meio, ok? Do ponto de vista da criação, história do homem na terra e tudo isso, ok? Então, porque eu creio e posso garantir a qualquer um de vocês que além da Bíblia Sagrada não tem um outro livro capaz de fornecer, ainda que em partes, ok? Informação segura, ou podemos dizer até mais ou menos segura, se você, até agora você ainda não está seguro nisso, não é? Daquilo que deve ser a vida correta do homem na Terra. Não tem outro, mano. Eu sou leitor também. E eu já falei várias vezes que eu sou leitor de nível acima da média. Isso devo dizer com toda rigorosidade, porque alguém vai dizer, porque não, e como algumas pessoas me falam, o Antônio é achado, é muito convencido, brada. Não é disso que eu estou a falar, porque o apóstolo Paulo, deixa ainda falar essa lado daqui, apóstolo Paulo a dada altura, não é, falava daquilo que ele realmente era, ok? Isso não fazia de apóstolo Paulo uma pessoa aparecedora, ou qualquer coisa, porque nós temos aqui o mau hábito de quando alguém fala de convicções, coisas que viu, coisas que tem certeza, coisas que vive e coisas que acredita, ok? Alguém vai dizer, esse é convencido. Não, você não pode dizer isso. Até podes, mas não é a verdade, ok? E se esse vídeo não terminar bem, isto poderá ser introdução e no próximo vídeo vou falar do assunto. Então, outro mau hábito também que existe entre as pessoas na sua generalidade é apresentarem uma opinião sobre um tema e depois quererem defender que os outros devem aceitar pelo simples fato de ser opinião dele. Não, é minha opinião, tu tens que aceitar a minha opinião. Isso também não existe. Porque uma coisa é opinião e outra coisa é absurdo. Porque quando você passa uma opinião, ok? A tua opinião deve estar bem alicerçada. Deve conter elementos que tornam o teu raciocínio aceitável. Nós estamos a falar isso quando a gente entra na filosofia, vamos encontrar uma disciplina chamada de lógica. A lógica estuda os modos de pensamento, ok? Que permite, no entanto, fazer com que um pensamento seja aceitável, ou pelo menos com algum teor de alguma coisa que faz sentido. Não quer dizer, as pessoas agora dizem porque não, aquela é a opinião dele, tem que ser a opinião dele, então se é a opinião dele vamos aceitar. Não existe nada disso. Para que uma determinada opinião tenha aceitação. Estamos a falar de lógica, ok? Análise e teoria de um pensamento válido, algo que pelo menos faz sentido, algo que dá para a pessoa pegar, não é baboseira ou absurdo, porque eu vejo algumas pessoas aí falando, não, a minha opinião é essa. Não, tens que aceitar porque essa é a minha opinião, mas não. Isso é absurdo. Muitas pessoas que dizem que é opinião, aquilo não é opinião, é um disparate e um absurdo. E tem também outro problema. Algumas pessoas pensam que podem aparecer e opinar. Não, a Bíblia diz isso, mas na minha opinião, mas isso não é esse é um dos maiores absurdos. Porque você não pode aparecer para opinar algo que Deus determinou desde a fundação do mundo. Deus determinou que isso é assim e será assim. E você agora vai vir, não, na minha opinião,
Você está a opinar diante de Deus. Você é uma pessoa completamente incircunciso, desde o nascimento, és corrupto em toda a tua essência. Antes de ontem ainda estavas ali no meio das prostitutas. Você é um corrompido desde manhã até a noite. Você tem mesmo coragem de levantar para vir opinar os pensamentos de Deus contidos num livro? Onde é que já se viu? Você não acha que isso é possessão demoníaca? E você vê pessoas aparecerem. Não, na minha opinião, eu acho que Deus... Como é que isso não é absurdo? Você acha que Deus... Onde é que você está tirando essas ilações, essas conclusões, que você vai vir opinar? Você primeiro... Ainda nem és casado. Não tens esposa, nunca tiveste. Você não entende nada. Esse livro, para estar aqui na minha mão, correu sangue. Está a ver? Houve sangue, além ainda do sangue de Jesus Cristo. Pessoas morreram para que esse livro chegasse até os dias de hoje. E você está a vir reivindicar um livro. Que é para chegar até aqui, pessoas morreram. Em nome de Deus, do serviço de Deus. Você tem mesmo coragem, você apanha maldição. Alguns ficam, vivem toda a vida amaldiçoada. Falar coisas que... Isso está escrito na Bíblia. Esse tipo de comportamento de pessoas. É gente possessa, gente que não sabe o que é, gente imperfeita, insatisfeita, imperfeito em sentido mais rigoroso ainda. E com um nível de possessão demoníaca 90 graus. Percebe? Porque você não pode, um ser humano saudável, você não pode aparecer do nada reivindicar que a Bíblia não pode. A Bíblia não é palavra de Deus, mas você encontrou e está nervoso, e você vê a pessoa está nervoso. Mas você repara para as obras da pessoa, é a representação exata de um demônio em pessoa. Como é que pode ser isso? Não tem nada na vida dele que ele faz que é um elogio assim, público, ou pode até ser da família, ou mesmo na sociedade. Porque ficar atrás de prostitutas, amém? Viver no meio de prostitutas, isso não é vida de uma pessoa. Você não pode vir falar de Bíblia. Sabe o que quer dizer Bíblia? Sagrada. Embora que vocês agora, alguns mudaram já o nome, porque não pode ter Bíblia Sagrada. E estão a discutir pessoas, personagens aqui da Bíblia, que Deus abençoou. Você está a vir falar coisas que você não deve falar. Quando recebe maldição e vives amaldiçoado, você vai querer, não, Deus não existe. Porque essas próprias pessoas já são amaldiçoadas. A Bíblia diz queixosos da sua própria sorte. Fala, eu depois vou colocar várias escrituras aí. Falam coisas, mudei até o negócio, a ideia era falar de mulher, esposa, estava falando, teria dito de fidelidade, né? Falei aqui da Orfa e da Ruth, para explicarmos. Ok, agora, isso poderá ser uma introdução do tema que eu quero abordar. Mas então, é só para dizer isso. Evitem, vocês que andam armados, que vocês são bem inteligentes, estudaram muito. É mais fácil você ficar com a tua boca fechada do que procurar falar desse livro. É muito perigoso. É uma chamada de atenção que eu estou a fazer. É muito perigoso. É por isso que alguns de vocês, nas vossas casas, tá sabendo? Vocês vivem como se fossem ratos. O homem faz o que quiser, vive, você todo, parece, quando alguém vos vê, dizem que são casados ou marido e mulher, mas não tem nada disso, vocês são mesmo, vivem uma vida conjugal pior que os ratos, assim, esses ratos de esgoto, percebe? Ratos de esgoto, porque isso tem que ser dito assim conforme acontece. E ficam ali, Deus não sei o que, eu ir na igreja, mas você é maluco. Esse é o termo certo, esse é maluco, gadareno, o teu lugar de devia também lá no cemitério, para depois passar Jesus Cristo. Ou alguém com o espírito de Jesus Cristo, para te expulsar, porque você está repleto de demônios. E está a precisar de Deus, mas você não quer aceitar Deus. Pode-se dar o caso que o teu destino é mesmo morte física e morte espiritual também. Ok? Então depois vou dar continuidade do tema principal, porque não era essa aqui, era só para chamar a atenção a algumas pessoas. Que são demônios, ou seja, estão possuídos de vários demônios. E aparecem, e eu depois, eu tenho condições de começar a citar o nome de algumas pessoas. E venho o que vier, eu falo. Eu não tenho problema. Porque um deles até ali, fez uma sequência de vídeos retratando coisas, não é? Como se
estivesse a combater contra a Bíblia e contra Deus. Mas quando você repara para essa tal pessoa, é maluco, porque várias vezes já enlouqueceu, já estava disperso ali, ok? E não sei se Deus teve misericórdia dele ou não, melhorou um pouco, mas ainda não está completamente curado. E essa pessoa tentou me convencer de várias maneiras. Mano, demônio existe. E é pessoa próxima de ti. Essa pessoa que eu estou a lhe falar aqui, é pessoa mesmo bem próxima de mim. Meu irmão, diabo é perigoso. E qualquer pessoa que se chama cristão, é preciso prestar muita atenção. Porque o espírito da apostasia, o anticristo está no meio de nós. Esta aqui é uma chamada de atenção muito séria, ok? E em vez dessa pessoa pregar, se é pregação também do diabo ou mensagem do diabo, ele deve pregar na esposa dele, nos filhos dele, vai na família dele, nos irmãos dele ou qualquer coisa. Não, está espalhado. Como é, e ele chamou aquilo de libertar as pessoas. Isso não é, isso vocês já imaginaram. Ele agora é libertador das pessoas, ele quer libertar as pessoas de Jesus, para lhes entregar sei lá quem. Você não acredita que essa pessoa está a serviço do Satanás? Eu vou dar continuidade do tema que eu me propus, que não é este. Este aqui apareceu assim, é para chamar a atenção a ti que és cristão. O anticristo, o espírito mau que navega nos demônios, e os demônios têm vários títulos e nomes, e cada um deles tem missões. Eles estão divididos em missões, e se te apanharem distraído, você não estiver debaixo da cobertura de Deus, e você não medita na palavra de Deus e não ora constantemente, brada, eu não te digo mais nada, foste. E você vai se associar a esta legião de demônios que andam proliferando por ali. Eu vou colocar algumas escrituras para você próprio. Eu estou a chamar a tua atenção repetidas vezes. Presta bem atenção. Eu vou colocar ali as escrituras e você vai ler. Eu disse que não seria este ou não é este o assunto que eu queria retratar, ok? Depois eu vou falar no próximo vídeo sobre o tema do qual eu me propunha ou me propus a falar. Obrigado pela atenção, irmão. Paz.